E começamos o nosso programa de hoje com a reportagem especial. Estivemos conversando com o Pedro de Camargo, ele que é um grande profissional, professor universitário e escritor. O assunto é neuromarketing e biologia do comportamento do consumidor. Bom, em nossa reportagem especial de hoje, o que eu posso falar? Eu estou com um multi-homem do meu lado, professor, escritor, palestrante, um grande profissional na área de neuromarketing, que muitos depois ele vai dar uma explicada sobre essa área nova do conhecimento, e biologia do consumidor, biologia do comportamento do consumidor. Pedro de Camargo, muito prazer e muito obrigado de estar participando do nosso programa. Eu queria que você falasse um pouco mais a respeito desse seu trabalho, né, voltado para a área do conhecimento, voltado para a área psíquica totalmente do ser humano. Bom, primeiro, prazer, né? Obrigado, uma honra estar aqui com vocês. O meu trabalho, na verdade, começou de uma implicância, Paulo, que eu tinha com a pesquisa de mercado, porque as empresas fazem pesquisa de mercado e 98% dos produtos falham. Eu dizia, ué, por quê? Se foi feita a pesquisa. E aí eu fui buscar a resposta para isso. E a resposta é que 95% das informações que a gente tem estão no inconsciente e não no consciente. Quer dizer, quando eu respondo uma pesquisa ou falo numa entrevista, eu estou respondendo, eu estou falando de 5% só das informações que eu tenho, dos meus sentimentos, da percepção, do que eu senti, do olfato, do paladar. Né, que são áreas, na verdade, quando você para pensar na forma do cérebro, existem 3 áreas, né? O reptiliano, que é a base do cérebro, o sistema límbico, que é o emocional. O reptiliano tem os instintos, processos instintos, o lado emocional, que é o sistema límbico, a área emocional, e depois o córtex, que é essa área aqui que a gente vê, e o córtex pré-frontal faz o planejamento. Quando a gente responde a uma pesquisa, é com o córtex. Né? Nem sempre você está lá, usando o sistema límbico, ele está ativo, mas você não está ciente dele. O instinto, então, que está no reptiliano, também você não está ciente. E como você responde? Deixa eu dar um exemplo que eu falo sempre para lojista. Quando você vai numa loja e o vendedor vem, porque se fala, faça a venda agressiva, né? Vai em cima do cliente. Isso promove uma reação do reptiliano, essa base do cérebro, se chama luta e fuga, ou luta ou fuga, que é uma reação instintiva nossa, de qualquer animal, né? Inclusive do ser humano, que quando ele chega, ele ativa essa área. E aí você diz, não, obrigado, estou só olhando. E sai da loja. Né? Então o vendedor precisa aprender a lidar com isso, a lidar com como age o cérebro, como é o comportamento do consumidor, porque tem hormônios influenciando, porque tem neurotransmissores influenciando. Né? E ninguém para pensar nisso. Todo mundo observa o comportamento de fora, olhando que o sujeito compra ou deixa de comprar. Bacana, mas não dá a resposta que você precisa. Né? E aí também entra na vida pessoal, né? Na forma de comprar, das mulheres, por exemplo, eu tenho livros que falam sobre isso, que é Eu Compro Sim, mas a Culpa é dos Hormônios. Ele mostra exatamente isso, que a mulher tem essa influência hormonal, né? Na fase da ovulação ela gasta mais, sim, e não tem a menor ideia disso. E aí ela acaba ficando chateada, triste, porque fala, por que eu gastei? Porque tem os hormônios lá influenciando. E se ela souber disso, Paulo, ela acalma. Ela vai saber se controlar, ela vai saber a época que ela pode sair com cartão, a época que ela tem que pôr dinheiro na carteira. Né? Então, é tudo isso. O meu trabalho é em torno dessas premissas da biologia mesmo, do comportamento do consumidor. Eu fico imaginando uma palestra do Pedro de Camargo numa empresa feminina, que loucura que não deve ser. Porque esse livro aqui, ele me chamou muita atenção. Vou pegar aqui para vocês verem, olha. Eu compro sim, mas a culpa é dos hormônios. Eu não sei se eu fico feliz com você ou se eu te mato, porque se todo mundo começar a justificar agora através dos hormônios, nós estamos perdidos. Mas não, falando sério agora, eu acho que é muito interessante essa questão da pesquisa, né, de um modo em geral, porque a gente sabe que você, graças a Deus, você é um profissional extremamente conceituado e que viaja pelo país inteiro com as suas palestras,
né, com essas informações que você passa, até mesmo porque a gente sabe que hoje o mercado não é fácil para ninguém. Todas as empresas, elas precisam de um maior número de informações possíveis para ainda assim ter que batalhar bastante para chegar a algum lugar. Sem informação fica pior ainda. O que você pode dizer da reação, principalmente daquele empresário que vai, contrata o Pedro, para passar essas informações como uma forma de abrir mais espaços para que ele possa atingir ou ganhar uma concorrência, por exemplo? Ô Paulo, primeira coisa é a seguinte, quando me contrata é sempre uma surpresa, né? Porque quem me contrata é alguém que me ouviu em outra palestra. Eu dou cursos de pós-graduação no país inteiro, fundamentalmente no Paraná, Santa Catarina. Eu dou aula no mestrado da Universidade da Flórida, que abriu um mestrado aqui no Brasil. Então, eles acabam me conhecendo na aula. E daí vão espalhando, eu preciso levar a sua palestra. Quando eles conhecem, é um choque. Porque ninguém para pensar, né? O que eu digo é o seguinte, nós somos um ser biológico. E como é que eu faço um estudo desse ser sem estudar biologia? Eu estou deixando de estudar o princípio. Né? É como eu olhar uma planta sem entender de botânica e falar, compreendo essa planta. Não, você não compreende. É como olhar um animal sem entender de zootecnia ou de zoologia e falar, entendi esse animal. Não, não entendeu. Agora, como é que a gente estuda o ser humano sem entender de biologia? Né? Porque tem um monte de neurotransmissor de química fazendo a gente agir. E o que eu faço muito com esses empresários, que aí eles começam a prestar atenção e perceber, porque eu dou muito exemplo prático, né? Como esse do não, estou só olhando, né? Como, por exemplo, do vendedor. A mulher tem uma área, nós também temos os homens, que na área V5 e V6, que são neurônios espelhos, que nos fazem ter empatia pelo outro, e a gente identifica microexpressões faciais, coisa que é só inconsciente também, como eu falei. E se uma vendedora, por exemplo, brigou com outra dentro da loja, por comissão, acabou a briga faz 5 minutos, se entra uma mulher na loja, ela vai perceber, porque ela tem neurônios de espelho muito mais ativos que o do homem, que é uma coisa natural da mulher. Ela vai notar que alguma coisa está errada. Então, são coisas assim que a gente não para e não pensa dentro da loja. Né? As meninas estão com microexpressões faciais de insatisfeitas e a mulher vai perceber. E aí ela vai dizer, não fui com a cara dessa vendedora. E literalmente ela não foi com a cara. São os músculos da face que vão mostrar isso. Outra coisa, as empresas costumam trabalhar com mesas, com ponta, né, para expor. Outro dia eu vi uma loja, que é uma consultoria que eu fiz de uma loja de toalhas, né, umas toalhas bonitas, felpudas, gostosas, assim, numa mesa de pontas. Eu falei, está errado. A mesa de ponta ativa a amígdala, que é uma área cerebral que nos dá medo. Ativa a área do medo. Tem outras funções. E a ponta faz isso. Eu falei, você quer vender suavidade? Tem que ser mesa redonda. Porque ativa uma área cerebral que não é bacana. Quer dizer, a pessoa vai deixar de comprar? Não, não vai deixar de comprar. Mas também pode ser que ela não compre por causa disso. Né? Põe mesa redonda, está tudo suave, é arredonda a mesa. Você vai vender coisa suave, bacana, redonda. Olha a outra. Um teto com mais de 3 metros de pé direito, ele deixa o cérebro calmo. Um teto com menos de 3 metros, ele deixa o cérebro muito ativo, muito preocupado, muito baixo. Muito bom para vender tecnologia, o teto baixo, porque você vai fazer eu ficar muito concentrado. Agora, quer vender roupa, quer vender livro, teto alto, porque o meu cérebro fica livre, fantasia, me imagina naquela roupa. Bom, como eu havia falado, é assunto para muita coisa no programa, porque graças a Deus eu estou com um excepcional profissional aqui, Pedro de Camargo, e vou mostrar um pouquinho dos livros do Pedro, né? Aqui, ó, Comportamento do Consumidor, Biologia, Anatomia e Fisiologia do Consumo. Esse aqui que depois eu vou brigar com ele, né? Mas tudo bem. Eu compro sim, mas a culpa é dos hormônios. É um livro voltado principalmente para as mulheres. Neuromarketing, a nova pesquisa de comportamento do consumidor. E aqui, se estiver ovulando, não vá ao shopping. Voltado totalmente para as mulheres. Bom, Pedro, eu só posso dizer para você muito obrigado, que a gente tenha novas oportunidades no futuro próximo de estar falando mais a respeito de toda essa ciência que você tem, de todo esse conhecimento,
porque hoje o que a gente tem que deixar de mensagem é que, infelizmente, como você mesmo falou, ainda tem muita coisa para ser desenvolvida, e num país onde a educação é tão pouco valorizada, que é a única forma que tem de se manipular, de corromper, de se fazer as coisas, por isso que achata-se as pessoas sem o conhecimento, para que elas não possam entender. Então são pessoas como você, que desenvolvem esse tipo de trabalho, que fazem a diferença na vida de muitas pessoas, a partir do momento que elas têm a oportunidade, pelo menos, de chegar a esse conhecimento. Então, nosso muito obrigado pela sua entrevista e que novas oportunidades possam aparecer. Eu é que agradeço, foi uma honra, um prazer conversar com vocês. Quando quiser, me chama, que eu estou aqui para conversar com vocês. E a nossa reportagem especial de hoje, com esse excepcional profissional Pedro de Camargo, fica por aqui.